Boa tarde a todos, pessoal. Espero que todos estejam bem, todo mundo se cuidando. Hoje chegamos ao último dia da nossa querida SEMAT, mas eu diria que um dos melhores. E, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que puderam participar, tanto os palestrantes, professores, participantes, e principalmente a comissão organizadora que se dedicou para o evento para que ele ocorresse da melhor e melhor maneira possível, né? E agora daremos início à nossa mesa redonda, possibilidades de atuação do discente de matemática, que na primeira parte contará com a presença de nossos ilustríssimos professores, a professora doutora Aparecida Francisco da Silva, ela que é responsável pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, foi licenciada em Matemática pela Unesp, mestre em Matemática pela Unicamp e doutora em Matemática pela Unicamp também na área de álgebra comutativa. O professor Dr. Parhans, professor, desculpa, falar o seu sobrenome é meio difícil para mim. Então, vou falar só do professor Dr. Parham, que é responsável pela Olimpíada de Matemática de Rio Preto, a OMRP. Ele possui graduação em bacharelado em Matemática Pública pela Sharif University of Technology, doutorado em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e pós-doutorado pelo Politécnico de Torino, na Itália. Também contamos com a presença do professor doutor Weber Flávio Pereira, responsável pelo Programa de Educação Tutorial, o PET. Ele possui graduação em Ciências Matemáticas pela Unesp, mestrado em Matemática pela Unesp também, e doutorado pela Unicamp. E contamos também com a professora doutora Karina Alexandre Rondini, responsável pelo projeto Rede de Atendimento Integral ao Superdotado, o RAIS, que ela é bacharel em matemática e mestre em matemática aplicada pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp e pelo nosso IBIUSE querido, doutora em engenharia elétrica pela USP, e ela tem estágio de pós-doutoramento em altas habilidades superdotação pela Universidade de Purdue e especialização em educação especial inclusiva pela Universidade Norte do Paraná. E também especialização em psicopedagogia clínica e institucional em educação e saúde pela FAMERP. E esse vai ser quem vai compor a nossa banca da primeira parte da mesa redonda, que depois daremos início na segunda parte, depois da homenagem. Tudo bem? Espero que vocês gostem e aproveitem. Deixa eu ver se eu compartilho direito aqui. Só um minutinho, gente, que me perdi aqui na hora de... A gente faz isso toda hora, mas... O pessoal caiu aqui, eu vou ter que... Se vocês quiserem... Opa! Bom, eu estou tentando compartilhar, mas enquanto não consigo abrir aqui, que na verdade eu não estou me... agora estou localizando. Acho que a Cida teve algum problema, ela saiu da reunião. Às vezes caiu a internet, caiu, uma coisa e voltar. Talvez a gente possa trocar para ela ficar tranquila. A ordem da apresentação, assim ela entra, fica tranquila. O que vocês acham? Isso, boa ideia. Cida, quer que troquemos a ordem da apresentação? Você está com o microfone desligado. Desculpem, eu estou atrapalhada aqui, que fechou tudo meu aqui, eu caiu a minha internet, agora eu voltei. Se alguém puder começar, assim, eu vou organizando aqui para
para apresentar, só assim, Vamos só para passar, não perder então, tempo. para o Parram, na sequência seria ele, pode ser, Parram? Uhum. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria de falar depois da professora Aparecida, justamente porque tem a ver com um projeto, eu acho que ela tem bastante coisa para apresentar nesse sentido, eu aproveitaria uma parte da fala dela. Então, talvez a Karina ou o Weber possam continuar aí, eu acho que a gente não corta assim a sequência dos assuntos e dos projetos. Ok, qual dos dois, então, quer iniciar? Vamos seguir a ordem. Tudo bem, sem problema nenhum, eu falo primeiro. Vixe, a responsa agora, né? Ser o primeiro. É mais Bom, fácil ser o primeiro, Weber. ou não, né? Não sei. Não tem comparação antes. Bom, então, muito boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui falando para vocês, aqui na Semana da Matemática, principalmente falando do PET, né? Que é um programa que eu tive o prazer de estar participando como aluno há muito tempo atrás, né? Não, desculpa, há um tempinho atrás, né? Porque a Cida foi minha tutora na época. Desculpa, Cida. Ih, tá gravando. Corta isso. Então, eu tive o prazer de participar aqui, né, do PET como aluno, né, na minha época de graduação, e agora como tutor. E o ano que vem encerro o meu período aí de tutoria, que a gente fica no período de no máximo 6 anos, e em agosto encerro o meu período de tutoria do PET, né? Bom, preparei uns slides, nada muito assim elaborado, né, coisa mais simples, né, e eu acho que as dúvidas que tiverem aí depois, né, a gente esclarece, né? Eu vou fazer a apresentação, espero apresentar aqui. Foi? Uai. Não. Ele começou a aparecer e sumiu. Ixi, não tá indo. Então vamos tentar de outra via aqui. Então, apresentação, uma janela. Não, tem que ser uma aba. Ixi, é as bruxas, né? Então... Eu acho que tem que ser tela inteira, professor. Tela inteira. Somente. Então tá. Então vamos fazer a tela inteira. Mas ele está na outra aba. Então vamos. Quando você põe em tela inteira, Agora deu certo. Foi. Tá, deixa eu colocar no modo de apresentação. Beleza, então vamos lá. Bom, eu preparei, como eu falei, uns slides aqui, pouca coisa, né? Só para falar um pouquinho da história aqui do PET, nosso PET Matemática, né? Apesar que quem está mais apto a falar a história é a professora Cida, né? Mas enfim, né? Bom, o PET Matemática, né? O PET, né? Ele surgiu, não o PET Matemática, o PET, ele surgiu em 1979, né? Um nome, Programa Especial de Treinamento, né? Aqui era o símbolozinho antigamente do PET. E até então ele era um programa da CAPES, né, submetido à CAPES, e ficou a esse órgão até meados de 99, né, o programa ficou com a CAPES. O nome do PET era Programa Especial de Treinamento, como vocês podem ver. O enfoque, né, o objetivo até então desse programa, quando a CAPES ele criou o programa, era mais... como o nome já diz, né, treinar os alunos, preparar os alunos, né, para seguir carreira acadêmica, fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Então tinha inicialmente esse enfoque, o PET, né, preparar o aluno para seguir uma carreira na pós-graduação, né, e ficou na CAPES, né, esse programa até 99, foi quando, começo de 95, a CAPES começou
querer acabar com o programa, para ele, apesar de todas as pesquisas indicavam que era um ótimo programa, mas a CAPES não queria mais continuar com o programa. Passou um tempo aí o programa sem os alunos sem receber bolsa, tutora sem receber bolsa em questão, então ficou nesse perrengue, acaba, não acaba, de 99, até que em 99 a CAPES resolveu não continuar, não dar continuidade com o programa, teve algumas manifestações e tudo mais, né, e o programa passou por uma reformulação, né, e a partir de 99, ele saiu da CAPES e entrou para um órgão do MEC, que é o CESU, que é onde está até agora, e nessa reformulação, né, trocou-se o nome do programa, passou de Programa Especial de Treinamento para Programa de Educação Tutorial, né, mudou o símbolozinho aí, né, então mudou até o nome, e mudou o foco do programa, né, que, como eu falei antes, o objetivo era preparar o aluno para seguir carreira numa pós-graduação, né? Com essa reformulação, o objetivo também é esse também, né? Mas só que o programa se preocupou mais numa preparação, né, mais ampla na formação do aluno, né? Então a gente tem agora várias atividades de ensino, né, de pesquisa e extensão, trabalhamos bastante nos 3 pilares. Não que antigamente a gente não tinha, o programa especial de treinamento não tinha essas atividades, a gente trabalhava sim, atividades de ensino, de extensão, mas como eu falei, era mais focado na parte de pesquisa, né. Agora não, a gente tem bastante mescla entre esses 3 pilares aí da educação. Aqui na Unesp, o PET ele tem 45, a Unesp tem 45 grupos PET, né? Dentre esses grupos PETs, a gente tem duas classes de grupos que são PET Unesp e PET MEC, a gente chama assim, né? É o que difere quem paga a bolsa dos petianos, né? Se é o MEC, né? Que é vinculado ao FNDE, a bolsa, ou o IBIUS, ou o Unesp, né? Então, acho que são 32 grupos PET MEC e o restante são grupos PET Unesp, né? Aqui no IBIUS nós temos 3 grupos PET, né, que são nós, né, que é a gente, PET Matemática, temos também o PET Química Ambiental e o PET Biologia. Então são esses 3 grupos. O PET Química Ambiental é o mais recente e os outros 2 são os mais antigos. Pelo menos desde quando eu entrei, eu acho que o nosso é o mais antigo, depois veio o PET Biologia e o Química Ambiental. Sobre nós, né, sobre o PET Matemática, foi criado lá em 1988, acho que foi um dos primeiros grupos PET Matemática do Brasil a surgir, em 1988. De lá para cá, vocês veem, já foram, vocês fazem matemática aí, 33 anos, né, de existência, né, então já passaram muitos alunos por esse programa, né, e que hoje estão trabalhando aí nas mais diferentes áreas e universidades do Brasil e país afora, né? Aqui no nosso departamento mesmo a gente tem muitos professores que passaram pelo PET, né? Eu, inclusive, né? E outros professores, não somente o nosso PET aqui, mas também PETs de outras universidades, que vieram de outras universidades e foram petianos nessas unidades, né? Ou seja, é um programa bem assim dizer, consolidado, né, ao longo de toda a sua história. O nosso grupo, o PET MEC, né, PET Matemática aqui do MEC, ele é formado por 12 alunos bolsistas e 6 alunos não bolsistas, né. Apesar que a gente ouve falar alunos voluntários, né, que antigamente a gente usava esse termo voluntários, né, mas para o MEC ele não enxerga essa palavra aluno voluntário, é bolsistas e não bolsistas somente, né. A diferença entre eles é só, entre aspas, questão da bolsa, né? Mas aqui os direitos e deveres de ambos são os mesmos, né? A participação em evento, em atividades, a cobrança, enfim, é a mesma. Acontece que um recebe bolsa do PET e outro não, né? Os alunos não bolsistas, eles têm prioridade na hora quando vaga alguma bolsa, né? Então, se algum aluno se forma ou se pede para sair do programa por um ou outro motivo, né? E essa bolsa vagou, então os alunos não bolsistas, eles têm preferência na reposição dessas bolsas. Okay?
O valor da bolsa atualmente segue o valor de uma bolsa de iniciação científica do CNPq, que é de R$400, né? Infelizmente está aí esse valor por um bom tempo, né? Mas dependemos deles lá ajustarem esse valor para ajustar a nossa também. Algumas atividades aqui que eu separei, né? Só separei algumas aqui que a gente desenvolve ao longo do ano, vem desenvolvendo. O Clubinho da Matemática, que é uma atividade que a gente desenvolve em parceria há muito tempo com o Colégio de Cedete, aqui de São José do Rio Preto, e atualmente a gente já abriu e expandiu, né, as vagas para alunos menção honrosa nas Olimpíadas de Matemática, né. Então temos aí alunos de várias faixas etárias, né, desde os pequenininhos aqui, né, na frente, até os maiorzinhos lá no fundo, lá. Então a gente faz essa atividade lá no Laboratório de Matemática, no Laboratório Epsilon e Delta, lá embaixo. Alguns eventos, né, que a gente participa, eventos do PET, aqui em especial, aqui era um evento que foi em Rio Claro, que é o EPPM, Encontro Paulista dos PET Matemática, né, mas além desses eventos a gente tem o Encontro Nacional dos PET, o ENAPET, o Sudeste PET, eventos do PET, né, a gente tem outros eventos como Festa Junina, Churrasco do PET, né, atualmente não está podendo, né, mas esperamos que o ano que vem esses eventos aí retornem de forma presencial. Então esses são alguns eventos que a gente faz. O minicurso de matemática básica, né, que vocês tiveram, o pessoal ingressante aí teve oportunidade de fazer no primeiro ano, né, a gente em todo início do ano a gente faz esse minicurso. Algumas feiras de profissões, né, algumas escolas preparam algumas feiras, então a gente sempre é convidado aí nessas escolas, falar um pouco da universidade, falar um pouco do programa, então a gente leva alguns jogos interativos para o pessoal brincar lá. O projeto Euler, né, que é um projeto que a gente tem, inclusive está aberto às inscrições, pessoal, mais voltado para os alunos do primeiro ano, para apresentação de trabalho, né, todos podem assistir, né, mas a ideia é que os alunos do primeiro ano apresentem, né, a maioria é o primeiro momento onde eles vão ter o contato de preparar um assunto fora aqui das disciplinas, né, e preparar um seminário e expor esse seminário, né, então as inscrições inclusive estão abertas, pessoal do primeiro ano, fica à vontade, acho que até domingo, para fazer as inscrições lá. Não é um projeto avaliativo, não tem nada, é bem tranquilo, é bem sossegado, pessoal, bem tudo tranquilo lá. Aqui uma atividade que a gente fez o ano passado, né, por conta da pandemia, a gente teve que parar todas as atividades, aí a gente teve que repensar, né, o que a gente poderia fazer de forma remotamente, e a gente lançou essa atividade Desafiados, né, que consiste de um jogo de desafios diários, então, para pensar um pouco fora da casinha, né, então, esse ano também a gente vai ter a segunda edição desse desafio, que vai iniciar em dezembro, de 11 a 18 de dezembro, e aí é aberto a todo mundo, inclusive de fora. A gente teve, no ano passado, pessoas de outras universidades, né? Teve até, eu acho que, se não me engano, alguém de fora do Brasil que participou, né? Então é bem legal. Então vai estar no final do ano, de 11 a 18 de dezembro, vai ter a segunda edição do Desafiado. Essa edição vai ser um pouco mais curta, de uma semana. O PetCast, né, que é um podcast onde a gente fala aí de assuntos diversos da matemática, né, de forma descontraída. A gente encerrou recentemente uma série onde falamos das 3 ênfases do curso, falamos um pouquinho da licenciatura, do bacharelado em matemática pura, do bacharelado em matemática aplicada. Então sempre tem 2 petianos, mais 2, um ou outro convidado, um professor da casa, um professor de fora, para falar um pouco sobre esse assunto, né? Então é uma edição por mês, né? Então pode acessar lá nas plataformas de música, Spotify, que mais lhe agrada, vai estar lá o PetCast Matemática. O ano passado, esse ano, tivemos alguma série de lives, aqui eu só coloquei algumas que a gente fez, né? Um bate-papo sobre a negritude, LGBTfobia e mulheres na ciência, né? Então a gente sempre convida 2 ou 3 docentes, pessoas de fora, né, para falar sobre o assunto, dissertar sobre o assunto. Mês que vem a gente vai ter uma live, a gente vai anunciar, fique atento nas nossas redes sociais, né. Essa aqui é a nossa parte, eu coloquei só aqui algumas atividades, né, não dá para colocar tudo porque o nosso tempo é curto, daqui a pouco a Evelyn fala que eu tenho que terminar, ainda bem que eu estou vendo os slides aqui, não estou vendo ela. Aqui a nossa página, né, no
da universidade aqui no campus, na página do IBILSE, né? Então aqui do lado tem todas as atividades que a gente fez, tudo descrito, o pessoal os alunos, né? Vai ter uma área que tem as fotinhas dos alunos, petianos, tem, se você quiser mais detalhes sobre as nossas atividades, tem um histórico de planejamentos aqui desde 2013, se não me engano, tem todas as atividades que a gente fez lá, desde 2013, então, inclusive é desse ano, recente, né? Então, pode entrar aqui, algumas atividades que a gente já realizou, tá aqui. Então, convido a entrar na nossa página, dar uma olhada, fuçar um pouco mais lá. E, bom, é isso. A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo seletivo, mas só que aí mais para frente a gente comenta sobre o processo de seleção. Então, basicamente, é isso que eu tinha para apresentar aqui. Como que eu termino aqui? Parar a apresentação? Isso, né? Então, quis dar um apanhado um pouquinho da história do PET, né, lá atrás, agora, um pouco das atividades que a gente faz, e aí fica aberto depois a tirar dúvidas e tudo mais, né. Os petianos estão aí também, o pessoal tem o grupo no WhatsApp também, né, que participa lá das monitorias para tirar dúvida, eu estou aqui, e no final também da mesa aqui, né, o do Meet redondo, como queira, né, a gente está aberto à dúvida dos alunos para esclarecer qualquer uma coisa ou outra que não ficou muito claro. Então, eu acho que é isso, Evelyn, que eu tinha preparado. Obrigada, Weber. Na sequência, Karina? Sim? Fique à vontade. Podemos sim. Enquanto eu vou abrindo, quero agradecer esse convite, né? Uma honra estar nessa mesa, gente. Ex-aluno da casa, tem professores meus aqui que vão falar comigo aqui, né? Então, assim, é um misto de muitas sensações, né? Quando isso acontece com a gente. Falar depois desse projeto tão bonito que o Weber falou, do PET, é muito gratificante, né? Então, eu vou falar para vocês de alguma coisa que não é muito falado dentro da universidade, embora ela atravessa tanto a universidade, né? Que são alunos com altas habilidades de superdotação. E como nós temos, por exemplo, até acesso as nossas grades, né, de medalhistas, esses são bastante indicados com perfil de altas habilidades de superdotação. Então, eu crio aqui, quando eu volto do meu pós-doc nos Estados Unidos e venho concomitantemente transferida da Unesp de Assis, onde eu estive lá 8 anos e meio e sempre tive projetos de extensão nessa área, eu trouxe uma outra proposta para cá. Então, foi aí que eu criei a RAIS, Rede de Atendimento Integral ao Superdotado, e que tem muito a ver com a matemática, né? Até mesmo já na logomarca dela, da RAIS, que tem aí essa forma hexagonal, que tem tudo a ver com muitas coisas que tem na natureza, e vocês matemáticos, nós, na verdade, né? Porque eu também me incluo aqui, com a matemática, essa forma hexagonal que a gente encontra em tantas coisas na natureza. E esses eixos, né, esses coligados, vamos colocar aqui que fica mais fácil da gente ver, né, que poderiam ser caminhos, tantas outras coisas também na matemática, é justamente para dar essa ideia dessa rede integral. Quando a gente pensa de aluno superdotado, que eu vou já definir para vocês o que significa, nós pensamos num atendimento mesmo que vise acolher esse aluno, identificar esse aluno, atender esse aluno, mas ao mesmo tempo formar os professores que, em geral, não entendem ou não conseguem observar bem, não foram treinados, alertados para identificar essa criança, e os pais também, que não entendem, muitas vezes, essa criança. Por que essa criança é tão diferente das outras, dos filhos dos amiguinhos, dos filhos dos irmãos, e assim por diante. Então, quando a gente fala de rede integral, a gente pensa realmente nesse elo, né? Tudo para conseguir desenvolver integralmente esse aluno superdotado.
A RAIS, então, em São José do Rio Preto, inicia efetivamente atendendo essa menina que a gente colocou aqui o nome fictício de Sol. Ela estava aqui em 2019 com 9 anos, no 4º ano, né, do ensino fundamental de uma escola bilíngue aqui em São José do Rio Preto, e ela sempre queixava que a escola não trazia nada mais de novo, que ela falava para a mãe que ela queria uma escola que a ensinasse coisas novas, diferentes, mais difíceis, porque ela é uma menina que terminava sempre muito antes dos demais, se queixava de ficar esperando que os demais terminassem aquilo que ela já terminou, ela era impedida de fazer qualquer outra coisa, a menos que ela pudesse ajudar como monitora dentro da sala de aula. Mas não é bem isso que esses alunos querem, na verdade. E aí, então, ela veio para nós, para a RAIS, e começou a fazer enriquecimento em matemática, em física e em programação. Né? Então, assim, só um adendo, na física ela fazia enriquecimento com conteúdos do ensino médio e do ensino superior. Na matemática, ela começou querendo saber sobre raiz quadrada de números exatos e inexatos. E aí a gente faz todo um levantamento, porque que quer e tudo mais, e ela escreve assim, ela falou dessa forma: eu me interessei pela raiz quadrada aos 4 anos, eu decorei a tabuada do 1 ao 10 e a tabela de Pitágoras. Então eu descobri essa escadinha aqui, que está pintadinha aqui, ó, de rosinha, né? E quando um número multiplicado por ele mesmo vai dar o número dessa escadinha aqui. E foi assim que eu me interessei pela raiz quadrada e raiz quadrada inexata. E a gente começa. Então, assim, alunos superdotados, principalmente ela que tem esse perfil acadêmico, né, que são bons em conteúdos da escola, são crianças curiosas, assim, são crianças muito observadoras. E essa foi a primeira aluna que a gente atendeu aqui pela RAIS. E eu trago aqui só para a gente ver mais ou menos um comportamento da superdotação. Aqui não é aluno nosso, é aluno que a gente encontra em matérias que a gente estuda. E para vocês verificarem nessa matéria que eu trouxe esse trechinho, esse menino também ele é bom em matemática, se queixa que quer coisas mais elevadas na matemática, e que, embora ele seja muito bom em matemática, ele ainda não é tão bom em língua portuguesa. E ele fala assim, eu transcrevi a fala dele aqui: eu quero que ela, professora, deixa eu falar, eu responder. E essa é uma das grandes queixas dos alunos superdotados acadêmicos, porque eles querem falar, eles querem responder, eles querem interagir. Em geral, eles perguntam coisas que a professora falou agora, mas eles já perguntam coisas relacionadas lá para frente. Isso tumultua a sala de aula, nem sempre o professor sabe lidar com isso. E aí ele continua: eu quero também exercícios muito mais difíceis. A professora ainda está dando soma para a gente, soma, multiplicação e divisão. Aí eu fico indignado. Eu penso, nossa, 4º ano, a tia já tinha que ter dado matéria mais difícil. Só que tem uns que estão no 4º ano que estão atrasados. Parece que estão no 2º ano, que não sabem ler ainda. Então, aqui a gente consegue ver que a palavra superdotados, né, ou superdotação, engana muito no conceito de achar que o aluno superdotado é aquele que é bom em tudo. Então, nós vamos ver pela definição que a superdotação, ela se dá em algum campo do saber, alguma área do saber. E o aluno pode ter de sincronia, igual o próprio aluno que ele estava no 4º ano, né, na 4ª série, chama a professora de tia, assim como outros tantos também. Tem problemas ainda em conjugação verbal e muitas coisas assim, mas ela é muito bom em matemática. E aqui, só para fechar alguns exemplos, eu trago uns trechos de fala já desse adulto, né, desse jovem aí, o Thiago Rezende, que na época estava fazendo mestrado em filosofia, e ele diz assim: superdotação não é necessariamente um prêmio que uma pessoa recebe quando ela nasce assim. Na maioria das vezes, não vem desacompanhada de algumas dificuldades, justamente porque envolve diferença, envolve dificuldade de adaptação social. Quando você vive num mundo diferente, quando você tem interesses e preocupações que, na maioria das vezes, as pessoas à sua volta não têm, é difícil você compartilhar o seu mundo com as outras pessoas.
E aí eu pergunto, até que ponto nossa sociedade acolhe a diferença? Os pais querem filhos inteligentes, os pais não querem filhos diferentes, porque filhos diferentes envolve justamente isso, né? Você, muitas vezes, querer estar com pessoas mais velhas e não com pessoas da tua faixa etária. Então, você tem mais habilidades em conversa com os mais velhos do que os próprios amiguinhos dentro da sala de aula, e isso causa muito problema, muita estranheza. Então, o Brasil, ele é famoso por perder e desperdiçar os seus talentos, seja em qualquer área, e a mídia fala muito isso, né? Nós da ciência, como em geral, é que a gente está demorando muito para ver isso, principalmente a educação básica, na verdade. Então, as escolas não conseguem identificar e incentivar as crianças superdotadas. É isso que a gente vê muito. E se engana quem acha que as pessoas com altas habilidades provêm apenas de classes econômicas privilegiadas e caminham sozinhas. Como eles ganharam isso, vieram com essa capacidade elevada superior, que eles podem estar sozinhos. Isso é um mito. Nós temos algumas pesquisas, né, que falam e que identificam pessoas com altas habilidades, né, entre menores infratores, entre pessoas em situação de rua, enfim. A superdotação, ela independe da classe social, da etnia e do sexo biológico também. Então, os superdotados são assim, eles são diferentes, eles transbordam, eles querem mais do que, em geral, a escola pode oferecer. E quem são eles? Alunos superdotados são público-alvo da educação especial, assim como aqueles com deficiência, aqueles com autismo, as altas habilidades, é público-alvo da educação especial. E a política pública da educação especial, né, na perspectiva da educação especial, de 2008, que ainda está válida, ela define esses alunos como aqueles que demonstram potencial elevado. Potencial, a gente tem gradações, né? Tem aqueles que têm mais potencial, menos potencial. Eu posso ter mais potencial em matemática e menos língua portuguesa, mais em desenho e menos em matemática, assim por diante. Em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas, então, intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de elevada criatividade e grande envolvimento com a sua tarefa naquilo que ele gosta de fazer. Então, se um aluno que gosta muito de matemática, que a habilidade superior dele está em matemática, ele vai estar sempre envolvido nessa temática, ele vai buscar, né, sempre coisas relacionadas à matemática. E esse aluno, então, precisa ser identificado, e ele precisa ser identificado não para ser nomeado, ele é o Arthur superdotado, não, ele é o Arthur com superdotação, e ele precisa, então, de atendimento educacional especializado, então a gente vai fazer um plano educacional para ele, né, de forma que ele consiga, então, ter serviços que atendam às necessidades especiais desse aluno. E aonde isso pode acontecer? Por legislação, isso pode acontecer nas redes públicas de ensino, nas redes de educação básica, seja privada ou particular. Também pode ser feito em interface com as instituições de ensino superior, como o IBILSE, por exemplo. Por isso que a RAIS está dentro do IBILSE. Então, assim, a RAIS não presta um favor à sociedade. Nós estamos comungando com o que está na legislação. Okay? Então, a RAIS, essa Rede de Atendimento Integral Superdotado, é um projeto de extensão ligado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, a PROEC, que tem como objetivos estabelecer essa rede integral. De que forma? A formação inicial e continuada do docente, então nós prestamos formação, cursos de formação. Eu ministro desde 2018 uma disciplina optativa dentro do IBILSE para os nossos alunos de graduação sobre isso. Nós também fazemos assessoria às redes de ensino para que elas consigam fazer um processo de identificação e, posteriormente, verificar como é que se atende esses alunos. Assessoria aos pais, como eu disse, eles não entendem muitas vezes os comportamentos dessas crianças. Então, esse ano a RAIS fez um grupo focal para pais, que aconteceu a cada 15 dias, aos sábados. Nós tivemos vários pais, aliás, não só de Rio Preto e região, mas de vários lugares do Brasil participando,
foi muito interessante, né? Os relatos desses pais, é muito sofrimento. Parece que é uma bênção, mas lembrando daquele desabafo do menino que eu apresentei agora há pouco, né? Não é nessa linha que a gente tem que pensar. Nós fazemos, então, a identificação da pessoa com comportamentos de superdotação, então, nós fazemos avaliação psicológica e psicopedagógica, e para isso, então, eu tenho parceiros que me ajudam a fazer principalmente a avaliação psicológica, visto que não é a minha formação, mas a psicopedagógica eu consigo fazer por conta da minha especialização nisso, e o atendimento da pessoa com comportamentos de superdotação, e aqui entra muito os nossos alunos. Então, nós visamos muito possibilitar essa formação inicial dos discentes, então, de que forma a gente faz isso, né? Então, a possibilidade de participação dos nossos alunos no projeto de extensão, propriamente dito, sendo bolsista ou sendo voluntários, nós temos bolsistas, mas a maioria são voluntários, visto que nós temos poucas bolsas no projeto de extensão. Eu tive e tenho alunos que fazem TCC nessa área, fazendo principalmente aqueles alunos da licenciatura que fazem aplicações e trabalham nesse campo, então podem fazer TCC aqui. Tenho e tive vários alunos de iniciação científica que estudam sobre a superdotação ou trabalham na forma de enriquecimento curricular, um atravessamento para esse atendimento. A disciplina optativa, propriamente dita, que está vinculada ao departamento de educação, ao curso de pedagogia, mas que eu faço questão de abrir a todas as licenciaturas do nosso campus, que eu acho que isso é muito importante. Então, para esse fim de ano, né, na verdade, que foi muito difícil com o atendimento, porque fazer atendimento e enriquecimento online é bastante complicado e é muito importante na educação dos alunos superdotados, que eles tenham contato com os pares. Então, até agora eu estou desalojada, porque eu atendia dentro da Unesp, e por hora eu estou no escritório do meu esposo, numa salinha, estou procurando espaço para atender, e nós temos algumas atividades já, né, em curso. E eu destaco aqui aquelas que estão voltadas à matemática, ou que estão com alunos de matemática trabalhando. Então, eu tenho duas alunas de matemática trabalhando educação financeira com os nossos alunos, um aluno trabalhando com xadrez, e uma aluna que está trabalhando enriquecimento em matemática com um aluninho, vou até mostrar aqui, é a nossa aluna aqui de matemática, trabalhando com esse menino que tem pouco mais de 6 anos, ele tem menos de 7 anos e já está trabalhando jogos bastante interessantes em matemática, ele tem um pensamento lógico muito rápido, né? E é um bebê, uma graça de menino, então, assim, a gente consegue ver essa assincronia, né? Tão elevado em uma área e na outra área, ou com dificuldade, ou como os demais. E ele já está dando muito trabalho na escola, porque ele já chegou alfabetizado, com esse pensamento lógico-matemático muito desenvolvido, ele não quer esperar, ele faz os exercícios muito rapidamente, então a gente vai fazendo esse atendimento para o desenvolvimento dessa criança, né? E aqui, então, só para a gente fechar, eu coloco essa proposição de reflexão, né? Qual o meu papel enquanto diretor, vice-diretor, professor, coordenador, enfim, toda a equipe escolar em relação à identificação e atendimento do estudante superdotado. E eu coloco aqui, e você, né, futuro professor da educação? Nós temos aqui vários futuros professores de matemática. E só para fechar mesmo, eu deixo aqui alguns livros que nós temos nessa área. Então, nós temos aqui um livro que fala sobre o bullying e a superdotação na escola, muito interessante, né, que o aluno superdotado, ele tanto faz bullying, como ele sofre bullying, e ele usa o domínio de capacidade humana dele para se burlar do bullying, né, se blindar desse bullying também, para elaborar o bullying que ele pratica. Esse outro aqui é um livro que fala, para quem gosta de cinema, de domínio de capacidade humana pela ótica do cinema, em que nós trouxemos histórias com fatos verídicos e fomos discutindo isso com os comportamentos da superdotação. E esses mais recentes, esse aqui o último, Contexto, Saberes e Práticas voltados a estudantes superdotados,
que eu trago todo o que eu vi e que eu participei no meu pós-doc lá nos Estados Unidos, na Universidade de Purdue, e esse último, Altas Habilidades e Superdotação, que vai ser um livro de cabeceira para um curso de especialização, que eu espero que fique pronto logo, porque a tramitação da Unesp é bastante complicada. Bom, é isso. Para quem tem interesse, nós temos um canal do YouTube, nós temos também as nossas mídias sociais, podem entrar em contato e dar uma pesquisada sobre o que a RAIS faz. É isso. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Karina. Agora passamos a palavra à professora Cida. Seu microfone, Cida. A Cida que conhece bem de superdotados também, né, Cida? Esteve comigo nessa caminhada. Karina, eu acho que você ainda está apresentando. Eu vou parar, esqueci. Desculpa, Cida, por isso. Não, mas não era isso, é que eu não estava conseguindo abrir o meu microfone. Agora consegui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vai dar certo. Está compartilhando, não? Não? Ainda não. Ele aparece para eu cancelar. Bom, antes que eu vou tentando aqui, já vou aproveitar para dizer que eu agradeço muito o convite, falar com esses colegas maravilhosos, né? Eu ouvi tantas histórias das quais eu participei e pude acompanhar, é muito bom, né? Então, eu reconheço coisas que nós estudamos juntas, né, Karina? Coisas que nós participamos juntos, né, Weber? E com certeza o Parran também disse que vai falar depois de mim, porque nós temos aí uma história bastante grande. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada para falar. Me perdoem que eu ainda estou aqui com uma dificuldade aqui de encaminhar. Se eu tiver muita dificuldade, eu vou mandar por e-mail e alguém, por favor, eu ia sugerir para mim. Se você quiser fazer isso, Cida. Eu já vou fazendo, então, porque assim a gente já vai adiantando. Combinado. Mas eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nesse grupo, né, participando e falando um pouco sobre algumas das coisas que eu gosto muito e na qual eu ainda me dedico bastante, agora principalmente que nesse período nós estamos acabando a organização da UBMEP, né? Então, a gente fica... Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, fico gaga. Desculpem, eu já vou... deixa eu só compartilhar aqui, que aí eu já fico mais tranquila. E eu queria, assim, só dizer que eu fico muito feliz mesmo dessa oportunidade de reconhecer, de estar junto com todos vocês aqui nesse momento, e também eu estou com uma dificuldade. Gente de Deus, esse computador está travando. Eu vou falar sem computador, gente, sem apresentação, se vocês me permitirem, que eu acho que assim eu fico mais sossegada. Fique à vontade, Cida, como você achar melhor. Tá. Então, eu queria falar só um pouco sobre o projeto. A UBMEP começou em 2005, tentando atender esses 5% que são voltados para a matemática, que você citou, viu, Karina? Porque desde do início da UBMEP, a ideia era atender 5%, né, dessa camada da escola, que são os alunos que estão envolvidos. Nós temos, desde a edição de 2005, que nós esperávamos, assim, no máximo 5 milhões de estudantes participando, e participaram 10 milhões. Nós levamos um susto danado na prova da primeira fase. Foi uma correria danada para fazer essas provas chegarem, as coisas acontecerem. Então, nós já levamos um susto naquele momento,
e hoje a OBMEP está quase no limite, né, que são lá os 20 milhões de estudantes participando. E nós, aqui na nossa região, né, que compreende 10 diretorias de ensino, porque o Brasil é dividido em 84 regiões de coordenação, nós temos por volta de 190 mil estudantes participando da primeira fase. E desses, 5% fazem provas na segunda fase. Essa prova, só vou contar um pouquinho da logística para vocês entenderem quais são as oportunidades que eu vou falar agora daqui a pouco, tá? Então, nós temos tem vários programas, né? E em desenvolvimento. O IBILSE tem alguns que já são tradicionais, e eu vou focar mais naqueles que têm a relação com o IBILSE. Tem vários outros programas que também são desenvolvidos pela Olimpíada, mas que nós aqui nesse momento não estamos trabalhando. Nós temos uma das coisas que eu gostaria de falar é que, assim, a quantidade de alunos que nós já formamos, quantos alunos nós captamos por conta de participarem do programa de iniciação científica, porque aqui nós somos sede de 2 coordenações, tanto desde o início, a coordenação da logística, que atende essas 10 diretorias de ensino aqui da região, e também o programa de iniciação científica, que atendia até muito mais, atendia 1/3 do estado de São Paulo em termos de região, de espaço físico, né? Mas que possibilita, porque nós íamos até a barranca dos rios, de todos os rios, para todos os lados aqui. Então, como que podemos, quais são as possibilidades? O que a OBMEP faz? Ela identifica esses talentos e, desde o início, ela tenta trazer para trabalhar esse talento de modo a desenvolvê-lo. De que forma? Pelo programa de iniciação científica, no qual os alunos participam. Inicialmente, esses programas eram só presenciais, com participação com professores universitários, e ao longo dos anos ele passou a ter uma parte que era à distância, ainda com a participação de professores universitários, mas hoje o programa se encontra bem diferente. Ele, assim como o PET sofreu transformações, o programa de iniciação científica também. Ele envolve os alunos de licenciatura, porque hoje quem faz esse contato direto com os alunos são os professores, são os alunos do curso de licenciatura em matemática. Então, os alunos estão convidados. Quem coordena essa parte no IBILSE atualmente é a professora Goretti, e sempre procura alunos que tenham interesse, que saibam olhar para os alunos, e que tenham, como disse a Karina, esse olhar diferenciado. Pode ver uma criança lá que não quer participar de nada e que sai fazendo coisas fantásticas, como nós já tivemos oportunidade, inclusive um ex-aluno bolsista, né, Karina, numa seleção de alunos com superdotação e talento. Você lembra disso? Então, nós temos aqui alguns programas, algumas possibilidades, que na coordenação regional, o aluno, atualmente com esse distanciamento, eu ainda continuo trabalhando com as mesmas pessoas que me ajudavam antes, porque é difícil termos contato e ensinar como trabalhar na logística. Mas já tivemos muitos alunos participando da elaboração da logística de premiação e da aplicação de provas. Atualmente, nós temos tido mais o pessoal participando na logística da premiação, porque os alunos que ganham as medalhas, nós montamos cerimônias de premiação, e para os alunos isso é extremamente importante. Já ouvimos vários relatos de professores e alunos, de como para eles foi importante poder
ter participado, poder ter vindo conhecer a universidade, poder conversar com os alunos das licenciaturas e da graduação, de ver o entusiasmo dos alunos quando os recebiam, fizeram com que eles fizessem opção de ir para uma universidade pública, por exemplo. Porque com a política do ProUni e do FIES, muitas vezes fica mais fácil fazer a faculdade perto de casa, né, sem ir para uma universidade pública. Mas esses programas têm ainda trazido muitos alunos e é de extrema importância, porque eles percebem que vai além, que abre espaço, que abre para mais coisas, né? Então, nós temos muita alegria de termos esses programas onde nós trazemos esses alunos. Então, vou falar agora um pouquinho sobre cada um dos programas, para que vocês possam entender. E também, às vezes, os alunos podem participar da logística da correção, porque aí eles podem entender como que nós separamos, como que essas coisas são feitas, a seriedade do trabalho, como que é feito, duas correções e tudo mais, como que tudo isso se dá. Então, o programa de iniciação científica, como eu já disse, os alunos podem ser tutores de turmas presenciais ou à distância. Nós já tivemos vários alunos, inclusive alunos ex-olímpicos, que foram tutores e que continuam ainda. Hoje temos alguns que são até coordenadores de algumas regiões. Uma outra coisa que o Weber já falou, e que a OBMEP tem também desde, eu nem me lembro quando foi que foi instituído, mas acho que foi 2009, a instituição de clubes de matemática da OBMEP. Então, para organizar esses clubes, basta você ter um grupinho de alunos que goste de matemática. E a OBMEP disponibiliza material, disponibiliza todos os... No site da OBMEP tem lá programas. Você entra nos programas, você vai encontrar todas as informações para formar um clube. Como que monta, o que faz. Nós já tivemos ex-alunos, a Linara, a Eliane, que fizeram esses clubinhos nas suas escolas de origem e depois mantiveram esses clubes durante todo o curso de matemática, praticamente, e que trouxeram uma boa contribuição já na identificação de alunos com talentos. E também não só ajudar os alunos com talentos, mas aqueles alunos que têm dificuldade, mas que se encantam por uma outra maneira de apresentar a matemática, que não é aquela maneira tradicional da sala de aula, com cobranças e tudo mais. Um outro programa que a OBMEP tem há uns 5 anos, o OBMEP Nível A. Esse daqui é para os anos iniciais do ensino, do ensino fundamental. Alunos de 4º, 5º anos participam, e quem organiza isso são as secretarias municipais. Então, principalmente os alunos que moram em cidades pequenas, eu acho que é muito legal procurar a Secretaria de Educação. Nós já temos feito isso em algumas cidades da minha regional. Os próprios secretários de educação dessas regionais, às vezes, me procuram para que nós possamos organizar esses grupos de estudos com a formação de professores e dos alunos, para que os professores possam estimular os alunos, interessá-los nas coisas de matemática, que encontrem aquele encantamento que a Karina falou do menino, com a fala do menino ali tão bem, né? Depois, um outro programa são os polos olímpicos de treinamento intensivo, que o Parran, inclusive, acho que já coordenou aqui no IBEL, se eu não estiver enganada. E que é um programa mais especificamente para treinar a resolução de problemas olímpicos. E isso tem despertado bastante interesse em grandes grupos e fez também desenvolver muito a participação do Brasil nas Olimpíadas internacionais e mesmo mais alunos participando desse treinamento. Esse pote, ele se inspirou nos primeiros grupos olímpicos que o Brasil teve, que algumas escolas formavam, né, algumas escolas particulares só formavam.
No estado de São Paulo, nós temos vários polos, mas aqui em Rio Preto nós não temos nesse momento. Mas os alunos podem se envolver também para propor. Tem o programa de iniciação científica e mestrado, que também o professor Parran já coordenou, não sei se ainda continua coordenando, que é quando o aluno participou da iniciação científica, ele pode pleitear bolsa de mestrado junto aos programas de mestrado em matemática. Então, esses alunos que participaram de Olimpíadas, foram premiados, podem pleitear essa bolsa, e desde que seja aceito pelo programa de mestrado, ele pode contribuir e participar. Contribuir, que eu falo, é na disseminação da informação e participar tendo a bolsa direto do programa. Então, ele não concorre à bolsa de mestrado junto com os outros alunos. Mais recentemente, eu não tenho certeza, não tenho confirmação desse dado, mas mais recentemente também o doutorado parece que já estava sendo considerado. O programa OBMEP na escola, que eu também coordeno, ele trabalha com a formação do professor para utilizar a resolução de problemas e problemas de Olimpíada em sala de aula. Então, nós temos esses 2 últimos anos, a pandemia nos fez mudar absolutamente. Saiu. A Cida saiu. Provavelmente a internet dela que deve estar bem instável. Vamos aguardar uns segundinhos, vamos ver se ela retorna. Ok? Desculpem, caí e já voltei. Eu percebi que eu caí. Então, assim, os professores recebem informação para trabalhar com seus alunos. A ideia é que as escolas formem grupos e que os professores trabalhem com esses grupos de aluno. A OBMEP elabora material de suporte para o professor, nós que coordenamos o programa, trabalhamos com o professor dando assistência necessária, porque por vezes o professor se sente inseguro, que é o que a Karina falou, de trabalhar com alunos tão sabidos, como dizia o Agnaldo, né? Ele falava assim, tem sempre uns alunos sabidos que a gente se atrapalha. O Agnaldo é o professor da Letras que tinha aqui no Ebelsen, e ele dizia, tem sempre uns alunos que nos atrapalham muito, eles são muito sabidos. Então, nesse programa, os professores selecionam esses alunos, preparam os alunos para participarem das provas de primeira e segunda fase da OBMEP. Trabalham separado, fora do horário de aula, e para isso os professores também têm bolsa. E muitas vezes eles contam com a colaboração de algum aluno do IBILSE, que é da cidade. Nós já tivemos vários alunos nessa situação, né? E recentemente nós estamos estudando como fazer para ampliar esse atendimento desses professores, e acho que estamos caminhando para que possamos trazer mais gente para esse programa, né? Então, aqui na regional, porque tudo depende da capacidade do coordenador, são 34 polos de ONI, que a gente chama OBMEP na escola, né, ONI. A OBMEP tem um monte de siglas, mas uma delas é esse ONI, e o objetivo é trabalhar com esses alunos. Aqui, em Rio Preto, nós temos o costume, eu e a Gorete, todo final de ano, a gente reúne os alunos do programa de iniciação científica com os alunos do ONI e trazemos todos para conhecer a Unesp e fazemos um evento onde nós recebemos esses alunos para conhecer a Unesp, para ouvir palestra, para participar de minicurso e tudo mais dentro da universidade. De novo, o contato, a gente pode fazer isso tudo só com professores, mas a participação dos alunos é fundamental.
porque é na hora que eles conversam com os alunos, é que eles vão perguntando, eles têm muito mais liberdade para perguntar para os alunos como que o aluno se sente naquelas aulas e tudo mais, ou na universidade, como que funciona, como que é, e tudo isso faz uma diferença danada na vida desses meninos. E veja que agora nós já não estamos mais falando dos 5%, porque nós estamos falando dos alunos que se preparam para ser os 5%. Né? Então, já chega a um índice muito maior. Em termos de programas, a UBMEP tem esses programas, todos. Alguns programas que a UBMEP ainda tem, que são bolsas de estudo, e que é importante dizer, né? Porque ao longo dos anos, a UBMEP, a Olimpíada foi criada numa parceria do INPA com a Sociedade Brasileira de Matemática, e acabou permanecendo dentro do INPA. E sempre tem sido feito, tem sempre tomado iniciativa, o INPA sempre tem tomado iniciativa de fazer chegar, de poder se identificar esses talentos em todos os rincões do Brasil. Se vocês olharem a página da UBMEP, vocês vão ver lá histórias inspiradoras. E lá nessas histórias inspiradoras, que vão sendo renovadas a cada ano, tem histórias maravilhosas. Não são só dos alunos medalhistas de ouro, que são sempre medalhistas de ouro, como alguns que já foram nossos alunos, inclusive, mas também daqueles alunos que foram menção honrosa, e que essa menção honrosa mudou absolutamente a vida do aluno. Então, eu convido todos vocês, assim, a dar uma passeada pela página, né? Eu tinha preparado uma... Vamos ver se eu ainda vou tentar daqui a pouco, ver se eu consigo ainda disponibilizar. Mas com todas essas informações, mas olhem na página da UBMEP para vocês verem a quantidade de coisas que a UBMEP traz, a quantidade de problemas interessantes, de material, link de Olimpíadas mundo afora, de laboratórios mundo afora, de material para professor, material para aluno, material de todo tipo. Todas as provas da UBMEP, desde a primeira edição, tem solução, tem todas as provas resolvidas e todos os bancos de questões com respostas na página da UBMEP. Além disso, tem o portal da matemática, que tem quebra-cabeça, que tem, quem tem filho pequeno aí, que quer identificar os talentos, gente, bota para fazer os quebra-cabeças lá, que tem uns quebra-cabeças muito interessantes, para os pequenininhos, assim, muito legais. Tá, Karina? Acho que é um bom material para os seus pequenininhos aí, porque tem umas coisas bem desafiadoras. Tem material para professor, né? E tem material para quem gosta de curiosidade de matemática. Eu sempre brinco assim, hoje cedo ainda falava com um colega que a gente estava falando de resolução de problemas, que nós podemos pensar sempre os problemas matemáticos de 3 maneiras, né? Eu posso aplicar a matemática que eu sei, mas eu também aprendo muita matemática resolvendo problemas. Porque eu tenho que pensar a solução. E principalmente quando não está nesse contexto da matemática escolar, que tem um programa que o professor dá isso, aplica, dá aquilo, aplica, que eu vou fazendo de uma maneira diferente, o aluno tem a oportunidade de buscar o conhecimento que ele tem. E nós percebemos isso nas provas da UBMEP. Quando nós lemos as provas da UBMEP, aparecem umas pérolas. Primeiro que aparecem provas melhor escritas do que qualquer um dos professores que estão aqui na tela escreveriam. Isso eu acho que é verdade, gente, vocês precisam ver. Tem uns alunos que escrevem assim maravilhosamente bem. E outra coisa, tem outros que têm umas ideias que a gente fala, mas de onde que esse sujeitinho tirou essa ideia? Porque as provas da UBMEP, para quem não sabe, elas são corrigidas a partir de uma... Eu já estou acabando, viu, Evelyn? As provas são corrigidas a partir de uma pauta de correção, para que a correção seja a mesma no Brasil todo, né? Mas lá pelas tantas, quando a gente acha que a gente já aprendeu tudo da pauta,
Quem já participou da correção, tem alguns aqui que já participaram, sabe que isso aparece. Aparece um negócio lá que você fica assim, aparece uma vez, aparece duas, aparece três. Na terceira vez é que a gente percebe o que aqueles meninos queriam dizer. Lá vamos nós procurar onde é que davam aquelas provas para poder reavaliar, porque às vezes nós não tínhamos percebido o raciocínio do menino. Então, assim, crianças inteligentes existem aos montes e estão esparramadas por todos os lugares. Para vocês fazerem uma ideia, desde a primeira edição, a UBMEP sempre foi aplicada nas casas de detenção, em todos os lugares, nas escolas e também todos os lugares de formação. E já tivemos vários alunos premiados que estão em casas de detenção. E tem feito diferença na vida desses meninos. Então, ter oportunidade, a oportunidade é o que faz a diferença. Então, achei maravilhoso que vocês, do SEMAT, tivessem tido a ideia de disponibilizar para os nossos alunos do IBILSE a informação, porque possivelmente não sabiam as informações que eu passei todas, também não sabiam todas as informações que o Weber passou, e nem as informações que a Karine, e nem que todos nós vamos passar aqui, né? Então, é uma oportunidade de divulgar muito grande. Meninos que estão aí nos ouvindo, aproveitem, perguntem, se não tiver oportunidade de perguntar agora, procurem lá no site, tem os nossos endereços, tem os nossos contatos, procurem saber, porque tem muita oportunidade na universidade. Muito obrigada por estar aqui com vocês, por ter a oportunidade de falar, tá? Pelo convite. Então, eu me sinto muito honrada, como disse a Karina, de estar com todos vocês. Obrigada. Obrigada a você, Cida. A gente aqui fica agradecido com a presença sua e dos demais também. Agora passamos a palavra ao Parran. Fique à vontade, Parran. Boa tarde a todos. Bom, afinal ficou do jeito que eu tinha brincado, né? Fiquei por último do jeito que eu... Mas esse foi bom. Durante esse tempo aí eu consegui fazer minha cola aqui de algumas anotações. Assim, eu acho que consigo esclarecer certas coisas um pouco melhor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a ideia da comissão organizadora por organizar essa mesa. Vai ter a segunda parte também à noite, né? Só para relembrar. Para a gente poder falar um pouco de algumas atividades que a gente faz no departamento, no instituto, e apresentar, inclusive, para os alunos, que, infelizmente, durante esses 2 anos, não tivemos praticamente nenhum contato físico presencial, né? Que até acaba mostrando certas atividades, alguns projetos para os alunos no dia a dia, que, infelizmente, agora eles não têm, né? Espero que no ano que vem a gente possa retomar as atividades mais normalmente e todo mundo possa ter contato com esses projetos. Bom, eu estou aqui falando pela Olimpíada de Matemática de Rio Preto. Atualmente, a coordenação desse projeto está comigo, junto com o professor João Carlos, que infelizmente, por motivos pessoais, não conseguiu estar presente aqui. É um projeto que está no IBILSE já faz 2 décadas, tá? Já é maior de idade. Começou justamente pela ideia de alguns professores aqui da rede oficial do ensino de Rio Preto, que trouxeram a ideia para o departamento. A professora Aparecida, na época, começou o projeto, e aí, depois de alguns anos, que começou o BMF, eu assumi esse projeto, e nesse período, várias outras pessoas também colaboraram com a organização desse projeto. Inclusive, o professor Adalberto Espezamilho, que agora é aposentado, não está mais no IBILSE, mas durante um tempo ele também colaborou muito na coordenação do projeto. Bom, queria falar alguns aspectos sobre a história das Olimpíadas do modo geral, para a gente entender um pouco melhor para que servem essas atividades, né? Se vocês procurarem na internet, a história de organização de Olimpíadas, em particular em matemática, em outras áreas também no mundo inteiro, não é tão recente. Em alguns países, por exemplo, Hungria, já tem mais do que um século que essas Olimpíadas são organizadas.
A primeira Olimpíada oficial foi em 1895, para vocês terem uma ideia. Tem até o livro já com coleção dos problemas dessas Olimpíadas. E sempre o objetivo, se vocês procurarem saber, foi incentivar a estudar matemática. E imagino que em outras áreas sempre foi assim também, física, história, ciência, computação e outras áreas que são realizadas essas atividades. Eu acho que ninguém, no primeiro momento, pensou, vamos procurar talentos para que virem, por exemplo, futuros matemáticos, ou vamos rotular as pessoas que, você é bom para matemática, você é bom para física, e assim em diante. E, infelizmente, esse preconceito existe. Para vocês terem uma ideia, até entre os nossos colegas da Unesp, existe esse tipo de preconceito com relação a esses projetos. Eu já participei de algumas comissões que já ouvi falar isso, né? Por exemplo, o projeto da professora Karina, não foi o caso dela em particular, mas desse tipo de projeto, as pessoas não olham muito bem, achando que dá atenção para uma certa elite, tá? E tira a atenção dos outros. Eu acho que para vocês alunos que estão começando, tem que compreender que, da mesma forma que a gente tem que incluir quem tem dificuldade, a gente tem que incluir quem tem dificuldade do outro lado. Ou seja, não é bem compreendido pelos colegas, pelos professores, pelas tias, né? Aproveitando do menino lá, que a Karina deu o exemplo. Então, sempre foi o objetivo, foi isso. Efeito colateral é ter, claramente, alguns alunos, alguns desses olímpicos, continuarem na área de matemática, física, qualquer que seja, e seguirem carreira acadêmica, virarem pesquisadores e tudo mais. Mas, se fosse desse jeito, não teria problema do mundo para ser resolvido se todo mundo das Olimpíadas fosse estudar matemática ou física, né? Então, eu aproveito esse momento para deixar bem claro esse objetivo desses projetos, que realmente incentivar o estudo de matemática, e eu acho que conseguiram atingir isso, estão conseguindo. Eu acho que a professora Aparecida, se tivesse mais tempo, teria milhares de relatos e exemplos nesse nível, de várias pessoas, vários alunos que participaram desses projetos e ficaram mais animados com os assuntos. Enfim, nesse sentido, eu acho que essa ideia, esses projetos estão atingindo os seus objetivos. Tá? Voltando ao nosso caso da Olimpíada de Rio Preto, quando as Olimpíadas de Matemática começaram no Brasil, foi com o apoio do INPA, do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, que teve a Olimpíada Brasileira de Matemática, né? E as Olimpíadas regionais, entre elas o de Rio Preto, eram apoiadas por esse projeto maior, né? Aí, depois de alguns anos, a Olimpíada de Escolas Públicas apareceu e agora juntaram novamente e aí estão realizando meio que de uma maneira única, embora, claro, tem o objetivo em algum momento criar time do Brasil para mandar para Olimpíadas Internacionais, que também tem sua história longa, né? Mas, enfim, eu acho que o objetivo tudo é o mesmo, né? E aí todo mundo trabalha na mesma linha, com o mesmo objetivo, que é incentivar esse estudo de matemática, ensino de matemática nas escolas e tudo mais. Como falei no envio, se tem 2 décadas que a gente está organizando essa Olimpíada, tá? A gente sempre conta com apoio tanto moral quanto financeiro da Projetoria de Extensão e Cultura, né? Sempre temos bolsistas nesses projetos, sempre temos uma pequena verba para o dia a dia do projeto, quando é realizado presencialmente, né? E aí, além disso, principalmente na realização da primeira e segunda fase da Olimpíada, que acontece quando presencialmente, faz 2 anos que a gente não está fazendo isso, tem a participação dos alunos até para ajudar em realização, aí que o projeto fica mais conhecido, né? Nesse ponto que no começo que eu falei, a gente está perdendo um pouco esse contato nesses 2 anos, espero que no ano que vem a gente volte com tudo nesse sentido. Aproveitar no momento das outras atividades relacionadas às Olimpíadas, como todo existe, tem o projeto PICME, que justamente são as bolsas de iniciação científica na graduação, que são, na verdade, bolsas destinadas aos alunos que já participaram das Olimpíadas de escolas públicas, ou BMEP. Esse foi a que a professora Aparecida comentou em algum momento. Temos vários desses bolsistas no Rio. Eu estou vendo aqui
na minha tela, vários estão presentes aqui, inclusive, tá? E o objetivo justamente é dar oportunidade para o aluno que já teve mais contato com matemática, já tem um preparo um pouco melhor, talvez, acima do que é esperado na entrada da universidade, para ter contato com os professores, começar a desenvolver alguns projetos de iniciação científica, e essas bolsas existem e são destinadas aos ex-olímpicos, né? Já existia bolsas, digamos, cotas de bolsa de mestrado e doutorado também, para justamente esses alunos, mas infelizmente nos últimos anos a CAPES não está destinando mais essas bolsas. Esse aqui já... mas assim, claro, estamos vivenciando um momento bem complicado, mas eu acho que nunca faltam bolsas para esses alunos nos programas de pós-graduação, tá? O que existia era uma cota já pré-estabelecida, dava uma folga para os programas, que esses alunos já poderiam entrar caso fossem aceitos, claro, pelo programa, já tinha uma bolsa já garantida. Agora um pouquinho diferente, mas, enfim, vamos torcer que essa situação mude mais na frente. Bom, quanto ao projeto em si, eu acho que foi isso que eu tinha deixado aqui para acrescentar as falas da professora Aparecida. E aí estou à disposição aqui, caso tenham perguntas, dúvidas, e aí a gente pode conversar aqui com todo mundo. Tá? Agradeço novamente a oportunidade e até a próxima. Obrigada, Parran. Laís? Você que estava conduzindo o início? Laís não, Larissa. Larissa. Me confundi. Fique à vontade. Bom, acho que por agora a gente vai encerrar, então, a primeira parte, né, da nossa mesa redonda. Queria agradecer a todos os professores. Vou abrir para dúvidas também. A Evelyn olhou já para mim e falou assim, ela vai me matar. Não, gente, eu vou abrir para dúvidas. Antes de encerrar, eu queria agradecer primeiramente, pessoalmente, a todos os professores, porque eu acho que foi muito bom todos os depoimentos que vocês deram, é muito importante, até porque eu acho que é uma parte que muitas pessoas ficam em dúvidas de como que entra, como que participa, então eu acho que é bem legal, porque vocês dão essa abertura a eles. Agora eu vou abrir para todo mundo que queira perguntar, todos os alunos, pessoal que queira prestigiar aí. Se quiser abrir o chat, levantar a mão para eu chamar, ou mandar aqui também para eu ler, fiquem à vontade. Enquanto o pessoal vai... pode passar para o Bruno. Eu ia só fazer uma costura aqui. Não, eu só queria agradecer a fala de todos os professores. Hoje eu sou petiano e tenho muita vivência, muito aprendizado. Eu estou muito grato ao programa por tudo que eu vivi até hoje. E só fazer um relato mesmo, que hoje estou fazendo matemática porque no passado eu participei da UMRP, fui selecionado para a terceira fase e vim na Unesp, né, até aquela semana. E graças àquela semana eu conheci que era possível fazer matemática, que existia uma carreira de matemática, e aí foi onde eu decidi mudar a minha opção de curso para matemática e cá estou. Então, queria agradecer também aos professores que incentivam isso, principalmente os que trabalham com as Olimpíadas, porque eu sou um aluno que é prova de que isso é muito bom para trazer pessoas para a universidade. Realmente as Olimpíadas conseguiram criar como fruto, como resultado do projeto, pessoas em vários níveis, trabalhando em vários aspectos. Temos ex-olímpicos que são professores da rede oficial de ensino daqui de Rio Preto, até pessoas que seguiram carreira acadêmica e, no momento, infelizmente, não estão mais no Brasil, estão trabalhando fora. Ou seja, tem espaço para todo, e isso justamente mostra aquele aspecto que eu falei, né, que a nossa ideia é incentivar a matemática, né, não rotular as pessoas e direcionar para certas carreiras, para carreira acadêmica e tudo mais, né? E é muito bom ouvir esses relatos, esses retornos aí dos alunos também.
Pode falar, Luiz. Não, pode, só um minutinho. Professora Karina, pode falar. Eu interrompi. Assim, Não, pode Luiz, você, por favor. Rapidinho. Primeiro, a professora Aparecida tocou num ponto que, sim, já faz anos que eu tentei passar na UBMEP e tal. Fiz anos, todos os anos eu passei da primeira fase, mas não chegava a segunda, não conseguia. Mas, assim, todos os anos foi um aprendizado muito grande que a UBMEP me deu para mim hoje estar fazendo matemática. E um negócio que aconteceu no ano de 2019, eu não sei se a professora Aparecida estava, mas em Votuporanga teve uma cerimônia de premiação. E eu fui um dos cerimonialistas. Tinha 2 alunos que foram cerimonialistas da premiação. E eu acho, se eu não me engano, a professora Aparecida estava. Se eu não me engano. E aquele ponto, assim, foi um ápice para mim, que eu falei para muitas pessoas, nunca tinha feito isso na minha vida, e conhecer um pouco de quem coordena tudo, de quem é responsável por tudo. Sim, é muito bom, é uma visão diferente. E antes de começar a pandemia, a minha professora na minha escola antiga, ela tinha iniciado a estudar com a gente, fez um grupinho só para estudar o UBMEP, sobre o UBMEP. E eu não sei se ainda está tendo, e eu pensava em voltar e tentar implementar lá de novo. Eu queria perguntar para a professora como que eu faria essa implementação. Luiz, né? Eu estava presente, sim, quando você fez a apresentação, e essas iniciativas, que são tantas iniciativas que para a gente falar todas, eu quase que usaria o tempo de todo mundo, tá, gente? Para falar tudo que esses 15 anos ou 16 anos de UBMEP tem de história e de coisas para falar. Mas você pode entrar em contato com a diretoria de ensino da sua cidade, com alguma escola da sua cidade, conversar com o professor e montar essas coisas. E também pode fazer, se você preferir, aqui no IBIUS também. A gente não pode esquecer que os clubes de matemática, eles foram motivados, eu não sei se vocês sabem, mas assim, montagem dos clubinhos, eles foram motivados por alunos que montaram projetos. Inclusive, que hoje é deputada federal, né, a Tabata, que foi medalhista da UBMEP na primeira edição, ela e um outro colega que hoje é engenheiro, eles faziam o projeto, como que era? VOA, eles chamavam, Vontade Olímpica de Avançar, alguma coisa assim. E eles trabalhavam com os alunos, eles convidavam alunos da periferia da USP e iam para a USP e atendiam 400 alunos para fazer, para estudar matemática, com listas de exercícios que eles que elaboravam, com coisas que eles que preparavam. Então, eu não sei quem que era a tua professora, possivelmente a Márcia, lá da diretoria, mas tem outros professores também, lá da região de vocês. E você pode entrar em contato com eles ou diretamente comigo e a gente vê quem é que é a pessoa que pode te ajudar lá ou aqui para te ajudar a colocar e fazer esse tipo de trabalho. Porque, por exemplo, tem professores que são do UBMEP na escola, mas eles começam a fazer a coleta de nome de alunos que querem participar do programa, e aí eles cadastram 20, mas eles conseguem 80 alunos. Então, o que eles fazem? Eles captam os alunos deles dentro da própria escola, para que os alunos ajudem com os outros alunos mais novos, né? Então, é possível você se engajar nesse tipo de projeto, sim. E, inclusive, participar da formação, que sou eu que faço com os professores. Obrigado, professora. Então, eu vou me informar aqui na minha antiga escola, se eu conseguir implementar. Qual que é a tua escola, Luiz? Eu moro em Floreal. A minha escola é a Décio Prata.
Não, eu acho que de lá não prefeitura? tem ninguém, não. Não, Eu estou aqui, mas da diretoria tem, tá? De tá bom, repente tem professor, obrigado. professor. Karina, quer aproveitar? Aproveito. Casou bem mesmo, né? As falas, e foi proposital. Mas se a gente tivesse combinado, não seria tão proposital assim, né? Eu não posso deixar de falar que tem alunos da RAIS que são atendidos pelo Clube da Matemática, né, Weber? Que participam do Clube da Matemática, enfim, que essas parcerias. Eu vi muito fortemente no pós-doc, nos Estados Unidos, as crianças indo desde o jardim de infância para o chão da escola, das universidades. Isso é de tamanha importância, porque uma simples visita, que parece simples, né, pode mudar realmente toda a perspectiva de uma criança. Eu me lembro muito fortemente, ainda no projeto de extensão lá em Assis, quando nós levamos o grupinho de alunos que estavam tinham sido identificados, né, com altas habilidades para dentro da faculdade, um dos alunos falou assim: hoje eu vou conhecer essa tal universidade que todo mundo fala. Isso foi tão marcante, era um catatal, gente, falando isso. Então, assim, é muito importante isso. E quando a Cida fala, né, nós começamos com os 3%, 5%, e a gente fala que se nós considerarmos, formos modestos nessa porcentagem, pensando principalmente nos mais acadêmicos, a gente fala que de 3% a 5% da população escolar, pessoal, tem altas habilidades por dotação, em algum campo do saber. Mas se nós formos pensar para artes, para outros campos do saber, isso pode chegar até 15%. E só para fechar, eu me lembro, foi a última vez que eu participei da correção da UBMEP, que foi presencial em 2019. Eu uso às vezes, né? Eu pedi para a Cida, eu posso fotografar? Mas, Cida, eu precisava pedir autorização para essa menina, viu? Eu posso até aqui, se você me autorizar, compartilhar só para vocês verem. Gente, essa menina, eu nem me lembro se ela foi para frente ou não, porque eu nem fecho, né? Nem sei se eu fechei a correção da prova dela. Mas ela chegou num exercício que ela não sabia, e ela escreveu assim no exercício: mas que tipo de obra satânica é essa? Não foi feito para matemática, que é o oposto quando a gente está falando das habilidades superiores em matemática, mas a gente também tem outras habilidades, né? E aí, no próximo ela fala assim, ela faz um desenho, um busto, né, com o olhar perdido, mas tão real, com tantos detalhes, que a gente consegue ver o que ela escreve. Ela escreve assim: a plenitude de quem não sabe matemática, me desculpem. E aí ela escreve depois: dizem que desenhar não dá futuro. E isso importa? Já estou perdido mesmo. Então, assim, são talentos que, às vezes, a gente não enxerga dentro da escola. Então, seja um talento matemático, ou seja um talento em desenho, né? A gente precisa identificar e a gente precisa valorizar. O que precisamos é dar as oportunidades. É o que a Cida falou, é dar as oportunidades. Por isso que eu tenho sentido tanto a falta, né, de estar no IBILSE, levar os nossos alunos para o IBILSE, porque ali eles encontram laboratórios que as escolas não têm, eles conversam com os nossos alunos, eles descobrem, eles veem células, eles veem isso, todos os laboratórios, e isso se abre. Eu me lembro quando no filme Mãos Talentosas, que fala da vida do Ben Carson, aquele neurocirurgião que foi o primeiro que conseguiu separar gêmeos siameses, e os dois sobreviveram, que a partir daquela mãe que era analfabeta e que incentivou muito eles a lerem e descobrirem as coisas, e o professor faz uma pergunta e ele tinha acabado de ler sobre aquilo, e ele respondeu, e o professor chama ele no final da aula, e ele fala assim: já vou levar uma cacetada aqui, e o professor mostra para ele no microscópio umas células, uma coisa, e ele fala: mas o que é isso? Ele falou assim: isso aqui é a janela para o mundo. A importância disso. Então, assim, essas oportunidades que a Zenita Genter, uma
estudiosa, muito renomada nas altas habilidades, fala que é o acaso. O acaso, eu encontrei uma Cida da OBMEP, um Parham, um Weber, uma Flávia, uma Evelyn, que me fez mudar, né? Mas o acaso a gente deveria bater o acaso, na verdade, a gente deveria era enriquecer muito a vida desses alunos, para eles descobrirem mesmo os seus caminhos. É isso que eu queria falar, Cida, você tinha levantado a mão. Tem uma menina, tem mais alguém que levantou a mão? Vamos ouvir a pergunta, depois eu faço uma consideração que eu posso fazer mais no fecho. Ellen? Ellen? Acho que você ia perguntar. Ela disse que o microfone dela não está funcionando. Ellen, se você quiser mandar no chat, a gente lê também. Já tem uma pergunta lá no chat, ó, para Cida. Isa, podíamos ler essa pergunta que está interessante, do Eduardo. Assim, um minutinho que eu já li para aqui. Ó, o Eduardo falou, uma dúvida para a professora Aparecida. Professora, eu participo do PIC e do Clubinho de Matemática do PET. Eu observo que a importância destes 2 projetos para os alunos medalhistas e menção de honra, e queria saber qual é o futuro desses projetos, agora com a inclusão online, deu acessibilidade a alunos que não podiam participar desses projetos, e se vai ser possível que esse tipo de ensino pode ser agregado com o ensino do período antes da pandemia. Nós, essa semana, inclusive, tivemos já reunião sobre esse aspecto que está sendo colocado, e nós queremos ampliar. Então, a pandemia, ela nos assustou, mas ela nos reinventou. Ela reinventou, ela aproximou de espaços que a gente não podia ocupar. Porque, por exemplo, nós temos um projeto em comum com a diretoria de ensino de Jales, que nós vínhamos namorando, já fazia assim, uns 5, 6 anos, e a gente não conseguia realizar pela distância. E hoje, nós estamos muito envolvidas, a Flávia, a Hermínia, a Evelyn participam também, todos nós extremamente envolvidos, e é como se a gente estivesse conversando no laboratório. Claro que quando cai a internet, quando eu não consigo mandar a mensagem aqui, quando eu tenho essas dificuldades, ou quando qualquer um tem, dificulta. Mas eu acho que também nós estamos aprendendo a usar essas coisas com mais propriedade. E isso nos ajuda. É que eu não pensei antes de mandar o arquivo, podia já ter deixado pronto o arquivo com vocês, né, Evelyn? Porque meu computador está um pouquinho lento mesmo, viu, gente? Está na hora de trocar. Então, ele é de 2012, viu, gente? Só por isso que só para vocês terem uma ideia. Então, por isso que também, de vez em quando, dá umas travadas. Mas, de fato, ele não vai diminuir, ele vai permitir ampliar. O que nós estamos vendo é como fazer de modo que sempre não percamos esse gosto, esse entusiasmo, essa alegria, né, de estarmos fazendo essas coisas que fazemos. Quando terminamos uma reunião online, como terminamos ontem, foi uma delícia quando nós acabamos e os professores todos animados e tudo mais. Então, o fato de ser online só vai aumentar a participação. Esperamos, assim, que a gente realmente se reinvente com esses projetos todos. É claro que eu, particularmente, preciso melhorar meus meios de comunicação. Tá? Mas era isso. E o que eu queria dizer é, assim, eu tenho participado talvez, nos meus últimos 30 anos, eu tenho participado de projetos que incentivam os alunos a se aproximarem, não só da matemática, mas do saber, do conhecimento, da formação. Porque mesmo quando o Weber fala assim, no começo o PET ele era mais acadêmico, ele era acadêmico, mas ele tinha toda uma proposta
de formação integral, uma formação holística das pessoas, de modo que a pessoa conhecesse a filosofia, conhecesse a música, conhecesse o cinema, conhecesse a literatura, conhecesse tudo. Então, quanto mais a gente trouxer, quanto mais nós aproximarmos os 60 dos 10 ou dos 6, vai ficar melhor. Esse mundo nosso vai ficar melhor. E vocês estão de parabéns por essa mesa redonda. Muito obrigada pelos colegas que enriqueceram tanto as falas. Só queria complementar um pouquinho a pergunta do Eduardo, né? Nos tempos pré-pandemia, né, a gente desenvolveu essa atividade, a gente já desenvolveu essa atividade do clubinho há muitos anos, a gente vem desenvolvendo, né, e aquela foto que eu coloquei era uma das fotos onde, era um encontro onde tinha mais alunos, né, você vê que não tinha muita gente, tinha uns 10 alunos lá, né, e este ano, né, o ano passado a gente não teve o clubinho, que a gente estava aprendendo a lidar com as ferramentas online, né, como que se poderia adaptar a atividade para o remoto, né, e esse ano a gente já com o conhecimento, a gente trouxe essa atividade para o remoto, e a ampliação que teve, tanto é que a gente teve abrir turma de manhã, tarde, a gente tem mais de 50 alunos fazendo atividade, coisa que a gente nunca ia conseguir de forma presencial. Né, então, voltando o ano que vem, né, esperamos que retornemos, né, a gente tem que repensar, né, e como poder ainda abranger esse público, né, não podemos simplesmente ignorar essa parte remota, né, e a gente tem que repensar em como levar essa atividade para ambientes que não tenham oportunidade de estar vivenciando o presencial. Então, isso a gente tem que repensar e não podemos deixar morrer por esse ano aqui, esse ganho que a gente teve do remoto, infelizmente, né, por conta de pandemia e tudo, mas a gente teve esse ganho na presença. É isso. A Ellen parece que voltou a levantar a mão. Eu estava no computador do trabalho, não estava conseguindo falar. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta para a professora Karina. Eu queria saber se, tipo assim, a respeito da criança superdotada, quando os pais, eles não têm conhecimento, a escola, por parte dos professores, assim, também não muito, e pedem para essa criança ela ter um acompanhamento psicológico. Só que aí os pais, elas não aceitam. A escola, ela pode fazer algo? Na verdade, tudo que é atendimento educacional especializado, Ellen, os pais podem ou não aceitar o atendimento, na verdade, né? O professor, ele pode fazer o atendimento dentro da sala de aula dele, ele pode fazer um plano diferenciado para o aluno e ir atendendo, mas se o aluno precisar ir no contraturno, isso tem que ter o aval dos pais. Então, eu me lembro, e a Cida também deve se lembrar, aqui num programa que tem aqui na Prefeitura de São José do Rio Preto, que eles faziam a identificação dos alunos, mas nem todos frequentavam, porque os pais, às vezes, não aceitavam, por vários motivos. Seja porque a criança ainda é pequena, e aí não tem quem leva, não pode ir sozinho, ou a criança já faz outras atividades e eles não querem sobrecarregar a criança, esse tipo de coisa. Então, assim, tudo que envolve atendimento educacional especializado terá que ter o aval dos pais. Então, aí tem que ter essa conversa com os pais, essa escola, mas às vezes, mesmo depois de tudo isso, não. Agora, quando é indicado, por exemplo, tem que fazer uma avaliação pedagógica, então, assim, a escola fala com os pais, e os pais é que tem que fazer esse encaminhamento, né? Que se chega até o psicólogo fala que tem que ter algum tipo de acompanhamento, aí então é a relação entre os pais e a clínica, e esse psicólogo, ou o que for o atendimento, né? Porque, na verdade, as escolas não fazem atendimentos psicológicos, nós ainda não temos
né, o psicólogo escolar, ainda não está sacramentada essa função, né? Infelizmente, faz muita falta, mas nós não temos ainda. Não sei se eu te respondi, Anne. Ah, sim, resumindo assim, é que eu passo por uma coisa parecida, eu vi que na sua apresentação tinha muitos casos em Minas de superdotação, né? E a minha família é de Minas, então eu já vi muitos casos, isso acontece na minha família. O meu primo, ele tem uma habilidade e a família, os pais, por não terem informações, eles não aceitam e acham que vai afetar de alguma maneira. Eles acham a criança é diferente, tudo mais das outras, e eles não aceitam. Assim, então eles não procuram ajuda, não deixam a escola fazer nada. E aí a gente fica sem saber o que fazer. Por mais que a família tente orientar, aí fica complicado. Na verdade, é isso. Então, assim, tem que ver se algum profissional ou alguns profissionais conseguem conversar com esses pais e ir mostrando aos poucos, né, a vantagem desse atendimento, porque muitos realmente não entendem isso. A gente tem exemplos de falas de pais, deixa isso, vai pegar enxada, ou vai fazer pão na padaria do pai, pensando, principalmente quando vem, por exemplo, de domínios que não são os acadêmicos, né? Ainda causa estranheza, é cultural isso, é da cultura, né? Por exemplo, um filho vai chegar assim, pai, eu quero viver de música, eu quero viver de pintura. O cabelo faz assim, né? Para muitos, né? Porque no Brasil isso não é culturalmente aceito. Então tem todos esses atravessamentos aí. Mas depois, se você quiser conversar melhor, você pode me procurar. Tudo bem, professora, Posso obrigada. completar só uma coisa? Por exemplo, eu já vi professores, eu já vi pais em cerimônia de premiação chegar para o aluno perguntar alguma coisa, por exemplo, cumprimentei o aluno e falei, assim, alguma coisa, porque estava começando o programa à distância, né? Estava começando a ter a parte do PIC que era não presencial. E eu disse, você vai gostar porque você gosta de computação. E aí ele chegou no lugar que estava com a mãe, e a mãe perguntou para ele assim, o que foi? O que ela te disse? Ele fez assim, deu de ombro, sabe? A mãe deu um tapa na orelha do menino, que todo mundo ouviu. Todo mundo olhou para o menino. Uma sala com 500 pessoas. Então, assim, infelizmente, Ellen, a ignorância dos pais é de um, como é que eu diria? É de uma tristeza para o nosso país que não tem tamanho. Por isso, quanto mais gente se envolver nessa de aproximar a cultura, o conhecimento de todas as classes, em todos os lugares, melhor nós teremos uma sociedade. Porque senão nós nunca conseguiremos ultrapassar essas barreiras. Porque quando um pai escuta aqui, escuta lá, escuta aqui, e isso já aconteceu muito na UBMEP, ele começa a enxergar que, poxa, pode ser que meu filho aqui vá bem. E já teve muitos casos de crianças que conseguiram tirar pai da bebida, de tirar muita coisa. São muitas histórias muito bonitas da UBMEP. Então, assim, nós temos que, quanto mais cultura, de modo geral, levarmos para os nossos alunos conhecimento, oportunidade para os jovens e para as crianças, melhor será o nosso país. Porque o que falta é acesso à informação. E informação de qualidade, informação que é real, é uma informação que não é aquela informação superficial, que a pessoa que não sabe buscar na internet pega qualquer informação, né? Se a gente olhar coisas de matemática mesmo na internet, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E como que a pessoa vai saber se é bom ou se é ruim? Só se ela tiver acesso à informação. E eu acho que isso é extremamente importante. E fico muito feliz que vocês estejam fazendo perguntas, porque assim nós temos oportunidade de reforçar essas ideias. Porque vocês sabem que eu falo muito, todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito. Mas está até rindo, Laura. E só um parêntese, eu acho que com essa sua fala você responde Sebastião Tonoli.
Pode ser, Tonoli, que não agora a gente veja isso, mas com esse acesso à cultura, essa educação, essa ampliação de visão de mundo, os futuros, talvez os seus netos consigam ver essa melhora. Nós ainda vamos empurrar bastante com a barriga, acredito, né, nesse sentido. A gente ainda está quebrando pedra aqui. Gente, ó, eu falo assim, ó, nós estamos, eu sempre brinco, eu gosto de fazer esse paralelo, não tenho problema nenhum com a minha idade, então eu digo assim, que eu já tive a oportunidade de ver muita restrição de acesso. Então, se eu comparo o que temos hoje do que tínhamos há 40 ou 50 anos atrás, já é muito maior. Agora, o que precisamos é ensinar todo mundo a fazer um filtro bom, por isso que eu falei do filtro, das coisas que estão por aí. E esses filtros serão melhores quanto mais alunos universitários, que são mais esclarecidos, que já tiveram acesso, se engajarem para poder trazer informações que são mais precisas para esses outros que não sabem ainda fazer essa seleção. Olha, eu participei de um projeto que nós fazíamos com professores, e professores de São Carlos nunca tinham saído da cidade de São Carlos. O professor tinha 56 anos e nunca tinha ido para São Paulo. Quando ele foi para São Paulo conosco, ele ficou assim maluco na cidade de São Paulo. Ele parecia criança grande. Aliás, criança pequena, desculpa. Era uma criança grande no sentido de que ele era grande, né? Mas assim, parecia uma criança, se comportou feito criança. E ele falava, gente, mas eu nunca imaginei que era desse jeito. Eu via nos livros, mas eu não tinha noção. Então, assim, é muito diferente ver na internet, ver nos livros e ver pessoalmente. Todos nós sabemos disso. E por isso, esse acesso, por mais que a gente deve incentivar muito o acesso pela internet, mas também o acesso presencial, para que as pessoas possam ver a realidade. Porque ouvir uma boa música, eu posso ouvir pela internet, mas assistir um concerto, nada tem, não tem o que pague. Você está vendo o músico fazendo a música ali naquela hora. Você não está ouvindo só o produto que ele produziu. Você está vendo o sujeito se envolver com a música, com o toque, com a maneira como ele pega o instrumento. E tudo isso faz muita diferença. Né? Então, mais ou menos a comparação que eu faria é essa. Você vê o sujeito pintando, ou você vê o sujeito criando, é muito diferente de você ver a obra acabada. Né? E nós, professores, somos a graça de podermos acompanhar o fazer, o crescer dessas pessoas. Quantas pessoas estão aqui nessa tela que eu acompanhei o crescimento? Né? Então, nem vou contar. Tá? Então, assim, é muito bom, gente, é muito bom. E experimentem isso, experimentem. É uma doação que vale a pena e muito. A gente se diverte muito ensinando, porque a gente aprende muito quando ensina. Né? Então, é muito bom se envolver com isso. Muito obrigada, Cida. Muito obrigada ao Parran, ao Weber, à Karina, a todos que contribuíram tanto para todos nós, né? Não só os alunos, mas para todos nós nesse momento do evento. Muito obrigada mesmo a presença de todos. Larissa, desculpa que eu tomei a frente. É só porque eu preciso, infelizmente, eu preciso finalizar aqui, porque nós vamos começar a homenagem ao professor Ubiratã D'Ambrosio, um outro link que foi enviado a vocês. Então, nós aguardamos todos vocês lá no outro link para a gente dar prosseguimento ao evento. Ok? Obrigada, muito obrigada, pessoal. Pode falar, Larissa. Só antes de encerrar, eu queria pedir a salva de palmas para os professores. Quem puder ligar a câmera, ligar o microfone. Obrigada, professores. Vejo vocês, acho que talvez na próxima chamada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.